pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, o podcast da Evo Milk. E para vocês acompanharem todos os lançamentos que nós estamos preparando para vocês, se inscrevam lá no nosso canal. É só você procurar por Papo de Laticínios no YouTube, acionar o sininho e você vai acompanhar semanalmente todo o lançamento que a Evo Milk prepara para vocês. E hoje nós estamos recebendo dois convidados super especiais. Eu já até falei mais cedo aqui que eu estava muito ansiosa para bater esse papo. Nós estamos recebendo Juliano Mendes e Bruno Mendes, que são os gestores do Alimentos Pomerode, ou Pomerode Alimentos. Me corrijam quando eu estiver errada. Meninos, sejam bem-vindos. É uma honra receber vocês aqui. Né? Eu já falei que eu fiquei ansiosa, estou ansiosa por esse papo, porque eu sei que vai ser muito agradável. Né? Eu sei que vocês têm muito conhecimento para compartilhar com a gente. Sejam bem-vindos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, quem é Juliano Mendes e quem é Bruno Mendes, para nossa audiência conhecer um pouquinho vocês. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer participar e falar um pouquinho aí do nosso trabalho, da nossa história, né? Eu sou o Bruno Mendes. Eu sou administrador de empresas. Eu toco a Pomerode Alimentos aqui junto com o Juliano, né? A gente se divide aí entre produção, administração, vendas, cada um cuidando de uma área, né? Eu sou formado em administração de empresas aqui em Blumenau, que é a cidade próxima, né? Onde a gente nasceu, a 30 quilômetros daqui. Tenho a experiência em administração de algumas empresas já de alguns anos, né? E dentre elas aí que a gente pode citar é a cervejaria Eisenbahn, né? Que nós fundamos em 2002 e tocamos até 2008, né? Quando ela foi adquirida por um grupo maior aí, pela cervejaria Skin Carioca. E aí essa é a nossa entrada aí no mundo dos alimentos, né? E além disso, também nós fizemos também em 2015 um curso de formação em produção de queijo nos Estados Unidos, na Universidade de Vermont, em Burlington, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Um curso teórico e prático de produção de queijos finos, né? Queijos especiais. Aí é um pouquinho da nossa história aí. Maravilha. Meu nome é Juliano, acho que o Bruno faltou, acho que não precisa falar, mas faltou dizer que nós somos irmãos, né? Acho que todo mundo já deve imaginar. E a história é praticamente a mesma. Eu também sou formado em administração e acabamos entrando, né, como o Bruno disse, no mundo dos alimentos pela cervejaria, pela Eisenbahn, e por causa da Eisenbahn a gente acabou pesquisando, estudando o mundo dos queijos para poder fazer harmonização de queijos com cerveja. E aí a gente se encantou com queijo, que é bem fácil, né, de se encantar com o mundo dos queijos. Muito fácil. E isso acabou trazendo até aqui. Aí a gente foi, né, acabou vendendo a cervejaria e a gente começou a pensar no que fazer e a gente, né, já estava gostando muito, curtindo muito o mundo dos queijos como consumidores. E a gente achou que tinha oportunidade para fazer no Brasil um trabalho um pouco diferente do que a gente conhecia, que existia, né? Depois que a gente entrou, a gente descobriu que tinha muito mais sendo feito. Só que o que chega até o grande mercado, né, ao supermercado, é muito pouco do que se faz aí pelo Brasil todo. Então a gente conhecia muito pouco, o que a gente conhecia, o que a gente via era muito pouco, né? Mas Sim. depois a gente viu que tem muita coisa. Mas isso, o fato de a gente ver esse muito pouco sendo feito foi o que nos motivou a entrar. Ainda bem que a gente não conhecia tudo que existia. E aí, Exatamente. e aí a gente está aí, a gente procura, né, colocar muito do que a gente gosta, do nosso gosto pessoal, no que a gente faz, nas nossas pesquisas, nas nossas vivências, mas sempre aliar muito com o máximo de técnica possível, né? A gente adora o artesanal, mas o artesanal que sabe o que está sendo feito, né? Não o artesanal pelo artesanal, sem saber o que está acontecendo. Não, a gente gosta de estudar, de estudar a técnica, fazer as coisas com bastante cuidado, mas sempre aliando com o nosso gosto pessoal, com o que a gente imagina, com o que a gente enxerga, né? E assim a gente vem aí desde 2017 fazendo os queijos da linha Vermont.
Pois é, eu até intitulei o podcast como a história da Pomerode Alimentos. Mas eu acho assim, a gente tem 3 histórias incríveis para comentar aqui, que é a história da Eisenbahn, né, a história da Pomerode e da Vermont. E aí, mas na verdade, eu acho que a gente tem que contar a história do Bruno e do Juliano Mendes, né? Que é o que mais impressiona. Eu acho que eu quero muito que vocês tragam isso, né? A experiência, as lutas, as dores que vocês enfrentam como empreendedores, que é o nosso público, né? A gente fala principalmente para gestores e donos de laticínios. E aí, meninos, para começar, assim, o primeiro que eu queria dizer é que eu fico feliz de ver 2 irmãos sócios e trabalhando e funcionando, porque eu também sou sócio do meu irmão aqui, então é Sara Machado e Tiago Machado. Então, assim, a gente é uma luta todos os dias para tudo dar certo, né? Mas, eu falo assim, mais do que empresa, os relacionamentos permanecerem firmes e fortes. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais, né, como é que foi a história da Eisenbahn e essa vinda para os alimentos, né, só para o pessoal que ainda não conhece a história de vocês sintetizar melhor. Bom, é um pouco do que o Juliano falou antes, né? Teve um momento, quando a gente estava na cervejaria ainda, nós fomos participar de uma conferência nos Estados Unidos, de cervejarias artesanais, né? Sim, E lá, assistindo as palestras que foram apresentadas, a gente encontrou uma de um empreendedor e que tinha uma cervejaria e também tinha um laticínio lá em Seattle, né? E ele falou bastante sobre a harmonização de queijo e cerveja e falando bastante, isso foi em 2006, tá? E falou muito das oportunidades que estavam se apresentando, de chocolates especiais, né? Bean to bar, pães artesanais, a própria cerveja que estava com boom, né? sim. E aí falou também dos queijos, né? Que ele tinha um laticínio e de toda a experiência que ele vinha tendo e do trabalho que ele vinha fazendo de harmonização de cervejas com queijos, né? Aí vendo isso tudo lá, a gente retornou e começou a aprofundar também na história dos queijos. Nos interessamos, fomos pesquisar e fizemos um trabalho de divulgação das possibilidades de harmonização de queijo com cerveja, né? Inclusive, daí desenvolvemos um material para os nossos consumidores. Tá até aqui, ó. Não vai dar para ver direito, mas é um folder que a gente deixava nos pontos de venda que botava as cervejas e os queijos, né? Que legal. Então, aí a origem, né, do nosso... Então, já gostávamos de queijo, né, mas não tínhamos Sim, um conhecimento, né, tudo muito superficial, né? E sim, aí sim. se dá o início da nossa busca pelo queijo, pesquisa, né, e do interesse, né? Uhum. Depois que nós vendemos a cervejaria, nós tivemos algumas iniciativas em bares e restaurantes aqui na região. Como a gente lidava muito com esse tipo de negócio, eram os nossos clientes, né, também, além de redes e lojas, empórios, né? E nós tínhamos também um bar, a gente tinha uma experiência com esse ramo, né? A gente decidiu entrar de fato nele. Tivemos algumas iniciativas aí bem-sucedidas, outras não. Mas o fato é que o nosso gosto mesmo é pela indústria, né? Possibilidade de desenvolver produto, criar uma marca, né? E explorar toda essa possibilidade de desenvolvimento em um mercado, né? E aí, passado esse tempo, essa iniciativa nos restaurantes, aí a gente voltava no assunto, falava da possibilidade de fazer queijo, e aí até que decidimos nos aprofundar e explorar o assunto. E aí fomos fazer pesquisas, né? Viajamos, fomos para o exterior, visitamos laticínios aqui no Brasil também, e contratamos consultorias para entender melhor o mercado, né? E aí pesquisamos a região aqui, a possibilidade de captação de leite e tudo mais, até que decidimos de fazer um curso de produção. E aí se deu início a nossa entrada, né, no ramo, né? A gente também, na época, quando decidiu entrar no ramo, a gente decidiu fazer um blog, chamava Diário do Queijo, né? A ideia dele era contar todo esse processo de montagem do negócio, né? Da nossa entrada, toda a pesquisa, como a gente planejava as coisas, como montava, né? E aí Sim. colocando um pouco da experiência que a gente teve na cervejaria, né?
E aí isso foi gerando interesse nas pessoas e acabou chegando os proprietários na época era Laticínios Pomerode, aqui em Pomerode. Eram conhecidos nossos, tinham um negócio aqui, estava bem calmo, praticamente parando, né? E eles descobriram o nosso interesse através do Diário do Queijo e aí acabaram nos oferecendo um negócio, né? Em 2013. E aí, para a gente, foi uma oportunidade bastante interessante, porque era uma empresa que tinha inspeção federal já, tinha CIF, tinha uma clientela boa, né? E era a nossa possibilidade de entrada no ramo, né? Uma entrada mais facilitada, né? Sim, sim. Porque já tinha uma estrutura aqui, estava ociosa, e a gente podia colocar aqui em prática tudo que a gente gostaria de fazer, né? E aí se Sim. deu o processo, né? Entramos no negócio, remodelamos algumas coisas, fizemos investimentos em maquinário, na infraestrutura aqui, nos equipamentos, nos produtos, né? Reavaliamos alguns produtos e mudança de identidade visual, né? Da marca também. E aí tivemos um período ajustando o que já existia aqui, que era a parte de fundidos, né? E aí, um tempo depois, acabamos partindo para o projeto da Vermont. Nós fizemos uma ampliação aqui e iniciamos o trabalho com o desenvolvimento dessa marca, né? Aí produzindo Sim. inicialmente queijo de mofo branco. Sim. É que, até onde eu fiquei sabendo, vocês são especialistas em queijo de mofo branco. Hoje a gente já faz mais famílias também, né? A gente Sim. também tem uma linha de queijos semiduros e casca lavada. E a gente tem um queijo lático também, de coagulação lática, né? Não maturado, fresco, só que com aquela acidez bem característica. Então a gente tem Sim. 3 famílias de queijo aqui, de coagulação lática. Nós temos o queijo de mofo branco, né? Que são todos de massa macia, né? Alta umidade. A gente tem a linha de semiduros, só que são Sim. semiduros de casca lavada. E agora a gente está entrando com um queijo novo, que vai ser um casca lavada, só que de massa cremosa, né? Semi-macio. E aí, essa linha de queijos é os queijos Vermont. É isso. E Aí tem uma operação de queijos fundidos, que continua, né? E aí, em paralelo, a gente toca a linha de queijos Vermont, que aí são os queijos Sim. mais especiais, né? Sim. Ô, Juliane, só para o pessoal entender, porque aqui na minha região não é comum, os queijos fundidos que você fala é aquela bisnaguinha que vem com queijinho, né? Eu até hoje só vi na internet, só vi o de vocês. Pra gente aqui não é comum. Nós estamos no outro lado do mundo, né, de vocês. Em todos os aspectos. Tá longe. Longe, longe, muito longe. Entendi. E aí eu queria que vocês esclarecessem aqui pra gente qual que é a diferença de um queijo artesanal para um queijo fino. Tá. Só falando do queijo fundido, só para explicar um pouquinho, então, Tá. esse é um queijo que é feito aqui em Pomerode há mais de 70 anos. É um queijo bem tradicional aqui na cidade, faz parte da história da cidade. Foi uma receita trazida por um alemão, um queijeiro alemão, que veio lá atrás para Pomerode para trabalhar num laticínio aqui. E naquela época já envasava em bisnaga, uma bisnaga tipo bisnaga de pasta de dente, né? Só que de alumínio. Então a gente mantém essa tradição e continua fazendo esse queijo da mesma forma, né? Só para o pessoal. Então é um queijo derretido, com uma erva que a gente adiciona, uma erva que vem lá da Alemanha, uma erva que a gente não acha aqui. Tá? Então esse é um dos queijos fundidos que a gente faz, né? Que legal. Tá? E aí respondendo a tua pergunta, o artesanal e o fino, pois esse é um tema bem polêmico até, bem controverso, difícil de chegar a um consenso, né? É Cada um polêmico de mesmo. uma forma diferente. Tem gente que vê que se compra leite de fora, então não é artesanal. Só é artesanal se produz o próprio leite. Tem gente que acha que se pasteuriza, então não é mais artesanal. Só é artesanal se o leite for cru. Então, assim, cada um enxerga de uma forma, cada um tem a sua visão, né? Tem gente que é um pouco mais radical, assim, tem gente que é mais flexível. E tem gente chamando de queijo fino, né? Eu, sei lá, não sei o Bruno, mas eu não gosto nem um pouco desse termo, porque, né, dá uma impressão, assim, de que o queijo é para ser de nicho, é para ser algo exclusivo, é para, né? mais sofisticado. Mais sofisticado, e acho que a ideia não é essa, né? A ideia é que o queijo... A ideia, eu acho,
pelo menos a gente tem, né? A vontade, a gente trabalha para isso, para que os queijos com mais sabor estejam no dia a dia do brasileiro, né? Que eles não sejam vistos só como queijos para ocasiões, para momentos especiais, ocasiões especiais, né? Por que que no café da manhã tem que ser prato e mussarela, né? Por que que não Sim. pode ter um brie no café da manhã? Por que que não pode ter um queijo de mofo branco no café da manhã, né? Na Europa eles comem, né? Qual o Sim, problema? sim. Aqui não, aqui não. Não, isso aí é para um momento especial, uma ocasião especial. Então isso limita tanto, né? E assim, na Europa tem hotel, né? Tem do hotel mais sofisticado ao mais simples, né? Em todos tem, né? Qualquer Sim. categoria, né? Então, E assim, a todos gente têm aqui todos os tipos de não é... queijo, né? Oi? Então, assim, em todos os tipos de hotéis, em todas as classificações de hotéis, tem Isso, todos os tipos de queijo. Ao contrário do isso. que a gente tem no Brasil, né? Por exemplo, um café da manhã num hotel do Brasil, basicamente você tem mussarela e um queijo branco lá, fresco, né? Mesmo em hotéis caros, né? Mais sofisticados, É. né? Então, assim, não é por isso, né? É uma questão de costume mesmo, de hábito, né? E então a gente tem uma visão do artesanal que é mais flexível. A gente não é nem tanto nem tão pouco. A gente acredita que se o produto é feito para ter bastante sabor e não para não ter rejeição, se não é para ele ser aquele bastantão sem sabor de nada, sem cheiro, porque senão não agrada o consumidor. Sabe aquela preocupação? O brasileiro não gosta de queijo forte. Não, então vamos pegar um brie, vamos fazer ele o mais leve possível. Isso não é fazer artesanal, né? Sim. A gente acredita que e o laticínio ele faz o produto para ter o melhor sabor possível ou para ele ser autêntico, como se for para fazer um queijo típico de fora, para ele ser autêntico como o de fora, né? Ou se Uhum. forem queijos autorais, se forem feitos com a preocupação de fazer algo especial, com sabor, com cheiro, com tudo, e o processo for boa parte dele mais manual, a gente entende que é artesanal. Mas mesmo se o leite for pasteurizado, mesmo se o leite for comprado fora. Mas a gente também, ao mesmo tempo, não dá tanta importância para isso. A gente acredita que o que vale é o sabor do queijo, né? Se ele é bom ou se ele é ruim. Não adianta ser artesanal e ser ruim, não adianta ser industrial e ser ruim. Então, assim, Sim. ele pode ser industrial e ele pode ser ótimo. A gente tem exemplo no mercado de queijo industrial ótimo, assim como a gente tem queijo industrial ruim. E a gente tem queijos artesanais ótimos e a gente tem queijos artesanais muito ruins. Então, assim, será que isso é que importa? Será que isso é que é o mais importante? Ou será que o importante é fazer queijo bom, né? Queijo com qualidade, bem feito, que tenha sabor e que o consumidor, né, que o cliente gosta. Acho que essa É. discussão ela é assim, acho que ela é menor do que Não é o o mais interesse do importante, cliente, né? né? Ele é que é o rei, ele que manda, é ele que sustenta a gente, ele que mantém todo mundo vivo, né? E é ele que tem que estar feliz, né? E aí eu vejo assim que é um desafio, é claro que não é um papo para hoje, mas é um desafio que a gente tem com a nossa legislação, né? Porque o que mais importa é o quê? É umas regras que são impostas ou é o sabor que o seu cliente quer, né? Porque o que você quer é que ele sinta o sabor e que ele volte na gôndola e compre de novo, né? E às vezes a gente tem umas regras na legislação que não é exatamente isso, né? Que não permite você oferecer um sabor. Mas é uma longa discussão, né? A legislação. Não é, sem fim, é. Tem umas restrições que são descabidas e tudo, né? Tem uma coisa, Sara, a gente tem um consultor francês, né? Ele que nos ajudou aqui no início e nos deu muita ajuda aqui, né? E ele conhece bastante, não só grandes latinos, ele trabalha muito para pequenos também, ele participou bastante dessa revolução que está tendo nos Estados Unidos, ele foi o consultor de vários latinos pequenos lá, super premiados. E a gente perguntou para ele sobre a questão do leite cru, só para dar um exemplo, né? Porque tem muita gente que acha que queijo só vale se ele for de leite cru, né? Como Sim. se o resto não valesse nada, né? Mas aí a questão é disso, mas e se o leite for ruim? Então, o que adianta o queijo ser feito de leite cru se o leite for de baixa qualidade, né? E vocês trabalham nessa indústria, vocês sabem muito bem qual é a realidade do Brasil, né? A gente Sim. tem uma quantidade, não um volume grande de baixa qualidade no Brasil, né? Então, assim, Sim. se o leite não for bom, se ele não for bem ordenhado, se ele for contaminado, é melhor que ele não seja de leite cru o queijo, né? Porque vai ser pior ainda, né? Sim, Então, com assim, certeza. é uma discussão que Assim, é melhor queijo de leite cru ou de leite pasteurizado?
Depende, né? Depende do leite, do queijo, né? Depende como ele foi feito, né? Depende do leite, né? Se o leite for bom, excelente, né? Ele ser de leite cru, bem legal. Mas e se o leite não for bom? Existem queijos super famosos na Europa que não são de leite cru, né? E estão respeitadíssimos, né? Nem todo queijo famoso europeu é de leite cru, Leite né? cru, né? Uhum. E só para ficar claro, para não nos interpretarem errado, a gente não é contra queijo de leite cru de forma nenhuma, tá? Porque às vezes a gente fala isso, são contra, né? São contra queijo de leite cru, nada disso. A gente é totalmente a favor de tudo, desde que seja bom. Do artesanal, do industrial, do leite cru, do leite pasteurizado, se for bom, se for bem feito. Exato. Eu falo assim. O Luciano falou, não interessa o tamanho, não interessa como fez, se fez numa fábrica moderna ou não, interessa se sai um produto bom no final, né? Exato. A gente tem, assim, a gente lá na cerveja, a gente falou muito dos produtos que existiam na época que a gente fez, né? Então, assim, eram de grandes cervejarias, né? Os produtos que estavam no mercado. Mas não eram produtos que a gente gostava. E aí, né? Não. Então, mas eles poderiam fazer produtos bons, porque na Alemanha existem cervejarias enormes que fazem produtos maravilhosos, né? Sim. É só querer. É só querer, definição do produto, né? Sim. Mas Então, assim, os grandes aqui poderiam estar fazendo cerveja melhor. Tanto é que começaram a mudar ao longo do tempo, foram tirando adjuntos, tirando produto químico, tirando conservante, né? Então, sim, dava sim. para melhorar o produto, né? Sim, sim. E aí, assim, uma coisa que eu acho que é gargalo sério, né, para o nosso setor de laticínios, que eu lamento muito aqui, é uma bandeira que a gente levanta muito aqui na Evomilk, é a questão da qualidade, né? A gente vê o quanto que a gente é limitado, o quanto que os laticínios são limitados por causa da qualidade do leite, o quanto que eles ficam presos em mix, né? Às vezes em um produto só, por causa da qualidade do leite. Né? Da nossa região, assim, falando do Brasil, vocês estão ainda na melhor região, né, de melhores resultados, né? A gente tem acesso aqui a resultados do Brasil inteiro e é o Sul que tem os melhores resultados, né? Então, quanto que isso é gargalo? E eu acho, assim, que tem muito disso, né? Do que aconteceu com a cerveja e que os nossos laticínios precisam de se atentar, né? Que é o quê? É só volume, né? É só levar para mesa? É só estar lá na gôndola ou não, né? O seu cliente, ele precisa de sentir o sabor e querer sentir aquilo de novo, né? Que eu falo que sabor é quase que um sentimento, né? Quando você prova um negócio gostoso, você não esquece daquilo, né? Você esquece o preço que você pagou, mas você não esquece o sabor, né? E eu falo que a gente tem que trazer muito isso para os laticínios, né? Independente se é mussarela, independente se é prato, tem que ter sabor, né? Tem que fazer diferença ali no café da manhã, na pizza, no lanche ali da pessoa. E aí, Juliano e Bruno, eu queria que vocês contassem, porque eu falo assim, o nosso podcast é exclusivamente para laticínios, né? Quem nos ouve são donos e gestores. E aí, a gente sempre lamenta muito, né? Ai, porque laticínios é muito difícil, né? Porque laticínios não é fácil. Acho que a indústria, de forma geral, é um desafio muito grande. Mas vocês que saíram da cerveja e vieram para o queijo, é tão diferente assim, né? O leite tem muito mais dificuldade ou não? A gente tá, né? É o comum da indústria. A gente tem as nossas dores mesmo. A indústria tem as dores dela. Eu acho que o negócio é sempre difícil, né? É sempre complexo, né? E não é diferente, né? Cervejaria para laticínio, né? Trabalho é complexo, exige muita dedicação, muito cuidado, né? Nessa parte, sim. O que a gente pode destacar de diferença, comparando esses mercados, é a competição feroz que existe no mercado de cerveja, né? E é muito grande, é dominado por grandes grupos, né? Já é uma coisa que não se encontra no ramo atual, né? Nos laticínios, né? Então, isso é uma questão bem importante, que é bem diferente, né? Mas a lida no dia a dia, aí, os cuidados, né, de segurança alimentar não são muito diferentes, né? Não, são bem parecidos. A regulamentação, né? E uma coisa que talvez seja um pouco mais fácil no laticínio, principalmente pelo tipo de produto que a gente faz, que é um produto artesanal, é um produto, né, que a gente não padroniza o leite, né? O leite chega todo dia diferente, né?
Um dia Sim. tem mais proteína, um dia tem menos, um dia tem mais gordura, um dia tem menos, e o pH está um pouquinho mais baixo, outro dia o pH está um pouquinho mais alto, todo dia a contagem bacteriana está mais alta, outro dia está mais baixo, CCS, todo dia ele vem diferente. Esse leite diferente, todo dia vai dar um queijo diferente, né? A coagulação vai acontecer num tempo diferente, a fermentação vai acontecer mais rápido ou mais lentamente, o pH vai baixar mais ou vai baixar menos. Todo dia vai ser diferente. É evidentemente que a gente tem que tentar manter dentro de uma tolerância, né? Ele não pode sair num dia um parmesão, outro dia um brie, né? Mas ele vai sair todo dia um brie, mas ele vai sair todo dia um brie um pouquinho diferente, um pouquinho mais ácido num dia, textura um pouquinho mais firme no outro, um pouquinho mais macio no outro, e assim vai indo. Essa é a realidade de um laticínio que não quer padronizar o leite como nós não queremos. A gente quer usar o leite do jeito que ele chega, a gente quer usar. Essa é a parte da nossa história, a parte do que a gente gosta de fazer, né? A gente sabe que a grande indústria padroniza o leite, nós não queremos fazer isso. Então, existe essa tolerância, vai ter uma diferença. Na cervejaria, essa tolerância não existe. A cerveja tem que estar todo dia igual. Só que a cerveja, ela também é feita de produtos naturais, ingredientes naturais que também mudam. O malte, ele vem diferente a cada safra. A cevada, né? O trigo vem diferente a cada safra. O lúpulo é uma planta, é uma flor, todo ano vem diferente. Então, isso vai fazer com que a cerveja mude. Então, é um trabalho árduo para o cervejeiro ter que ficar ajustando isso o tempo todo, porque a cerveja tem que estar sempre idêntica, porque se ela tiver um pouquinho diferente, o consumidor já reclama. Sabe? Então, só nisso que eu acho que o laticínio é mais tranquilo, sabe? Se o brie saiu amanhã um pouquinho mais diferente, não tem problema, amanhã, hoje vai sair um pouco diferente, não tem problema. Dentro de uma tolerância, né? A cerveja não tem tolerância, tem que estar todo dia igual. Pois é. E assim, eu achei interessante demais você comentando sobre. Você falou assim, o Juliano falou assim, o Bruno falou assim, que a gente tem um mercado, né, menos competitivo que o da cerveja, o que vocês estão hoje, dos queijos que vocês fabricam. E aí, assim, a gente vê muita gente de laticínios brigando por causa de mercado, mas é porque a gente vê todo mundo produzindo mussarela, né? Então, existe oportunidade, existe outras possibilidades, é só ter coragem de encarar, né? Porque produzir os queijos que vocês produzem não é fácil. Não, Né? Igual você falou, é leite cru. Né? Vai todo mundo fazer a mesma coisa, né? Aí não dá certo, né? Então as pessoas têm que buscar caminhos diferentes, né? Procurar fazer coisas diferentes. Vai todo mundo fazer o mesmo, vai ter dificuldade, né? Pois Isso aconteceu durante muito tempo na cerveja, né? Também. Todo mundo ia fazer a Pilsen comercial, né? E aí a gente entrou com outra proposta, né? Trazendo cervejas diferentes, sabores diferentes, aromas diferentes, cores diferentes, né? Uma infinidade de possibilidades que as pessoas não estavam trazendo. Quem entrava no ramo não trazia, né? Então a gente entende que também existe essa possibilidade em laticínios, né? Trazer produtos diferentes, né? Diferente do que tem aí, do que está todo mundo fazendo, né? Assim, eu acho que vocês têm uma responsabilidade muito grande, porque vocês mudaram o paladar do brasileiro em relação à cerveja, né? Foi muito vocês que causaram isso no Brasil, né? Tanto que hoje, assim, a gente é muito mais seletivo para tomar cerveja. Não é só aquela Pilsen normal, né? E assim, eu acho que vocês têm isso, né? De missão, né? Com o brasileiro, de falar, olha, né? Tem um monte de sabor interessante de queijo que vocês precisam provar. Porque eu falo assim, eu sou de uma região né, do interior de Minas e a gente não tem nenhuma cultura de queijos aqui na minha região. Né? Então eu cresci, fui acostumada só com mussarela, né? O queijo que faz parte da nossa vida. Só que assim, é uma região gigantesca, né? Que só conhece mussarela ou conhece algum queijo fresco produzido, né, na zona rural. Mas nada nem para se classificar como artesanal. E a gente precisa disso, e a gente tem falado muito isso aqui no podcast, né? O quanto que a gente precisa de popularizar os queijos, né? Não dá pra gente... eu falo assim, a gente tem que trazer mais isso pra nossa cultura, para as pessoas trazerem isso mais pra mesa, para aumentar o consumo, né? A gente tem essa missão de aumentar o consumo, né, do brasileiro em relação aos lácteos, e a gente precisa de começar a fazer isso sério, né? E preciso da ajuda, assim, dos laticínios maiores, né? Eu falo que o pessoal precisa se unir para poder falar, gente, vamos fazer campanhas e vamos atrair, né? Mostrar o quanto que é interessante ter queijo, ter leite, ter as bebidas, né? Os iogurtes nas nossas mesas, né?
Sara, tem a tua colocação, acho que está bem correta. A grande indústria, ela é muito lenta, né? Ela é muito pouco corajosa, ela ousa muito pouco, tem muito medo de errar. E quando fica fazendo lançamentos, assim, a gente vê cada lançamento no mercado que, assim, não tem inovação nenhuma, não tem diferenciação nenhuma, é uma embalagem diferente com um produto que é basicamente igual ao outro, que não vai ter apelo nenhum, sabe? E ficam nessa mesmice e vai girando nessa mesmice porque falta visão, falta coragem para tentar colocar no mercado algo realmente diferente e apostar, né? E esperar, porque às vezes precisa de um tempo, né? E o pequeno laticínio, a pequena empresa, geralmente tem muito mais coragem de fazer essas experiências, de ousar, de esperar, tem mais paciência, acredita mais tempo, né? E então assim, a gente já lançou vários produtos aqui e a gente entende que eles precisam de tempo, não é de um dia para o outro, né? São coisas diferentes, o consumidor precisa ir conhecendo aos poucos, e assim era com a cerveja também. Quando a gente começou em 2002, a gente tinha uma cerveja que era Pale Ale, era uma cerveja que as pessoas faziam cara muito feia para beber, porque ela era muito amarga, né, para a época. Hoje tem uma cerveja chamada IPA, que é a India Pale Ale, que é uma cerveja mais 3 vezes mais amarga do que aquela. E é a cerveja mais consumida hoje, né, no mercado de cervejas artesanais. Então, assim, é inimaginável para a gente voltar no tempo, em 2002, e imaginar que hoje o brasileiro que gosta de cervejas artesanais, especiais, mais bebe é IPA, porque é uma cerveja muito amarga. E lá em 2002 as pessoas reclamavam de amargor na nossa cerveja. Então é um processo, precisa de tempo, né? E só que a grande indústria é lenta, é demorada, não tem coragem, não enxerga, não vê. Então, só para dar um exemplo, pouco tempo atrás, o Lehman, né, que é o todo-poderoso da Ambev, ele Aham. fez uma palestra dizendo que eles foram dinossauros, que eles não enxergaram a movimentação do mercado de cerveja, a movimentação do consumidor, o interesse do consumidor em busca de produtos mais especiais, e demoraram muito para oferecer produtos assim. Mas a gente já percebeu e aí a gente já está comprando um monte de cervejaria. Então, assim, será que é essa a solução? Não sei se é bem essa, né? Mas foi o caminho que ele encontrou. Mas ele reconheceu uma lentidão deles em observar que o mercado estava mudando. Então, o mercado Sim. de cervejas, ele mudou, é fato, está completamente diferente. Hoje tem Skol puro malte, Brahma puro malte. A gente não consegue nem imaginar voltar, né, lá em 2002, que um dia iria existir uma Skol, uma Brahma puro Puro malte. E hoje malte. existe, né? Por quê? Porque tem Exato. consumidor. Porque é o que as pessoas estão buscando, né? O paladar do consumidor está evoluindo. Tem um livro de um amigo nosso que o título do livro é O Paladar Não Retrocede. Né? Então, Ah, a gente pois é, começa a legal. provar as coisas, não volta mais, né? É Exato. chocolate, é café, é cerveja, é vinho, é queijo. Então, a gente vê que no mercado de queijos existe muita oportunidade, muita, para fazer coisas diferentes, com mais sabor. Mas a grande indústria fica lá na prato, mussarela, aí dá uma ousadinha de leve, volta, aí faz um brie, quando faz um brie sem sabor nenhum, aí quando faz, né? Então, assim vai, quando vai fazer um gruyère, faz um gruyère que não tem nada a ver com o gruyère suíço, faz uma coisa completamente diferente, cheio de olhadura, doce, né? Mais macio. Porque o brasileiro só come se for com olhadura. Se não tiver olhadura, o brasileiro não come. Então, é assim que né? Vai ficar fazendo isso a vida inteira, entregando o produto errado, porque senão, ao invés de educar o consumidor, de mostrar para o consumidor né, que gruyère de verdade não é assim, né? E até que é um caminho que a gente está tomando agora de fazer coisas que não são tipo o que tem lá fora, criar coisas novas daqui, né? Queijos daqui com o nome próprio daqui, a gente vê isso como tendência. Então, Que legal. a gente acredita que o consumidor de queijo já está mudando. E a gente não está falando porque a gente acha, a gente está falando porque a gente tem números, né? Eu não vou dizer Sim. o nome, mas tem uma grande rede de supermercados nacional e o comprador passou para a gente que há 10 anos a venda de queijos que eles chamam de especiais na rede representava 2% do total da oferta de queijos. Hoje está em 30%. No. Então, é uma das maiores redes de supermercados do Brasil. Mudou de 2% para 30%. É fato, né? Não é achismo. É um número
que fala Sim, uma verdade muito grande. O sim, consumidor está em busca de coisas diferentes, está aberto, está interessado. Basta a indústria, grande e pequena, oferecer, ou criar esse desejo, né? Criar esse novo hábito de consumo. exatamente, é isso que eu falo, assim, é questão do hábito, né? Eu falo, a gente tem uma porcentagem muito grande para crescer de consumo no brasileiro. Eu acho que o que que as empresas, né, que as indústrias gigantescas precisam de estudar é o consumidor, né? Eu acho que a gente tem muito pouco contato com o consumidor, né? Assim, tanto do produtor quanto da indústria. E tem esse mercado, né? Acho que eu li recente aí em algum lugar que o consumo do brasileiro caiu, né, de lácteos, mas o que cresceu foi o de queijos, né? Assim, o que tem mantido ainda uma porcentagem maior é o consumo de queijos. Então, existe esse mercado e a gente tem que explorar. É questão de hábito mesmo. Igual a gente mudou o paladar para cerveja, é muito fácil. Agora tem que ter paciência, né? Eu acho que tem a indústria grande, né? Principalmente, tem que entender que o consumidor está disposto a procurar Sim, coisas diferentes, né? A sim, receber sim. coisas diferentes, né? Sim, E sim. essa indústria muitas vezes acha que o consumidor não quer um produto diferente, com mais sabor, e aí acaba padronizando tudo, né? Mas ele está disposto a provar coisas diferentes, né? A cerveja é um exemplo, né? O mercado de cerveja, né? Sim, Tudo sim. aconteceu, né? É, eu acho E que via que o as. consumidor não queria, né? Determinado produto, não gosta disso, não gosta daquilo, né? Um monte de não, né? Um monte de conceito definido, né? E não era verdade, né? Então a gente pode aplicar o mesmo para qualquer tipo de produto. Sim. Assim, eu acho que a gente precisa de aprender a vender as porções, né? A maioria das nossas grandes indústrias não vende porções menores, a gente vende só quilos, né? 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente também precisa de aprender, né? Levar. Eu sempre penso assim, olha, quanto que todo carrinho que vai lá, né? Todo consumidor que vai lá no supermercado, quantos por cento, né? Quantas gramas ele vai levar de lácteos para a casa dele? Que seja um potinho pequenininho, né? Que seja uma barra de 4 quilos, mas ele precisa de levar alguma coisa. Acho que quanto mais a gente tem diversidade de embalagem, quanto mais a gente tem diversidade de gramatura, né, para o consumidor, acho que isso ajuda também. E não é uma coisa que a gente vê muito comum nas grandes, né? A gente vê sempre maiores volumes. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Sim. Sim. E aí eu queria, assim, só pra gente fechar, né, o assunto da cerveja com queijo, quer dizer, eu quero só mais duas coisas. O que que a gente, né, precisa de aprender com a cerveja, né? O que que os nossos donos de laticínios precisam de aprender com a cerveja pra gente melhorar o nosso mercado de lácteos? Eu acho que desenvolver embalagens melhores, né? Eu acho que o nível das embalagens dos produtos lácteos no Brasil é muito baixo. E aí pode juntar em grande indústria e pequena. Né? As embalagens não são esteticamente bonitas, não são bem desenhadas, elas são passadas, ou tem um bonequinho, ou tem um bichinho, ou tem um, sabe? É uma coisa que já foi esse tempo, né? Então, as embalagens precisam de evolução. O mercado de cervejas evoluiu muito nesse sentido. O mercado de cervejas, acho que o que o mercado de cervejas tem a ensinar para o mercado de queijos é marketing, né? Como fazer marketing. A gente tem aí exemplos das grandes cervejarias que investem pesadamente em marketing e fazem muito bem feito, né? É inegável Sim, que sabem fazer. Então, acho que tem muito a ensinar para o mercado de laticínios. Então, como fazer marketing, embalagens. As embalagens precisam evoluir consideravelmente. A gente vê produtos no mercado que são excelentes, mas a embalagem não ajuda, né? E a embalagem é o primeiro ponto de contato com o consumidor. Então, ela é responsável por vender mais, de fato. Eu acho que essa busca por variedade, hoje no mercado de cervejas, a gente tem uma variedade muito grande. A gente vê muitas cervejarias fazendo muitas cervejas diferentes e com muita criatividade. Então, acho que isso também pode servir de exemplo para o mercado de queijos, né? As queijarias, laticínios ousarem mais, tentarem criar coisas novas, diferentes, ou trazer coisas que tem fora, né, que não tem aqui ainda. Porque o que a gente vê quando a gente compara uma loja de queijos na França, um supermercado na Itália e vai num supermercado no Brasil que já tem perfil de trabalhar com queijos,
especiais, compara a variedade, as opções. Aqui tem muito pouca, né, opção ainda, é muito limitada a oferta, né? Ainda é muito limitada quando a gente compara com o que tem lá fora. Então, acho que o Brasil precisa evoluir bastante nisso, né? Em variedade, em opções. E cabe à indústria criar isso, né? Sim. Oferecer isso ao mercado. E eu queria que você ensinasse um pouquinho pra gente como é que funciona a harmonização de cerveja com queijo, pra gente parar de falar de cerveja. Tá? Algumas dicas bem fáceis, simples e que funcionam muito bem. Primeiro tem que equilibrar a intensidade. Então, se a gente está com uma cerveja leve, como a Pilsen, e a Pilsen é uma ótima cerveja, né? Ela tem o seu momento, é uma ótima cerveja, a gente vai procurar um queijo leve também, um queijo suave. Então, a gente nunca vai harmonizar uma Pilsen com um queijo gorgonzola. Né? O queijo vai matar a cerveja. Né? A gente não vai nem sentir o sabor da cerveja. Já se a gente tá, então a gente vai botar o quê? Pode ser um brie novo, fresco, né? Pode ser um mussarela, pode ser um prato, pode ser um queijo mais uma mussarela de búfala, né? Uma burrata, algo assim. Já se a gente tem um queijo gorgonzola, a gente já vai precisar de uma cerveja mais intensa, mais forte, mais alcoólica, mais robusta, né? Tipo uma Bock, uma Doppelbock, que são mais alcoólicas, que são escuras, mais adocicadas. Então essa é uma dica importantíssima, assim, equilibrar a intensidade. Você tem que estar mais ou menos na mesma intensidade para um não sobrepor ao outro, né? A gente também vai buscar gostos semelhantes. Então, se a cerveja é ácida, como tem uma cerveja que é chamada de sour, né? Uma cerveja mais azeda, mais ácida, a gente procura um queijo ácido também, por exemplo, queijo de cabra fresco, tem aquela acidez, vai combinar muito bem com essa cerveja. Né? Se a gente já tem um queijo que é mais pro lado adocicado, que tem um amendoado, a gente procura uma cerveja mais maltada, com mais corpo, né? Que não vai ter acidez, que vai ter um toque mais pro doce. De novo, a Bock é um exemplo. A Helles pode ser uma cerveja, né? Que vão combinar bem com queijos com essa característica. Que mais? Acho que intensidade, gosto, tem mais alguma coisa? Acho que é isso. Acho que essas são as duas principais dicas para levar em consideração. Eu vou fazer um corte só desse pedaço aqui e eu mesmo vou ficar assistindo várias vezes para eu não esquecer e começar a fazer todos os experimentos. E aí, a gente tá bem assim no mundo dos queijos especiais? Ou o Brasil precisa ainda de evoluir muito? Eu acho que, claro, sempre tem o que evoluir, né? Eu acho que a gente vem apresentando, conhecendo bons trabalhos, né? O Juliano já falou, existem queijos muito bons no Brasil, né? Mas tem um mercado a se desenvolver, né? Bastante ainda. Acho que no sentido de conhecimento, de técnica, de fabricação, né? De toda essa área. Eu acho que a gente tem um trabalho bastante inicial ainda que tem bastante possibilidade de se desenvolver e crescer, né? Falando o que a gente vinha falando, né? Saindo daquela coisa tradicional, básica, né? Explorando novos sabores e novas possibilidades, né? Encontrar, Sim. colocar no mercado queijos que não são tão comuns aqui ainda, né? Variedades de leites, né? E de técnicas, casca lavada, mofos diferentes, né? Leites misturados, né? Tem uma infinidade de coisas a se explorar aqui ainda, né? Então, acho que tem boas iniciativas, muito boas, mas tem bastante a se fazer ainda, eu acredito, a se desenvolver, né? Bastante oportunidade ainda. E aí, Sim. assim, a gente fala não só de produto, de mercado como um todo, né? A gente, se quiser comparar com a época que a gente começou a cervejaria, a fazer cerveja, tem muitas dificuldades que a gente encontra que são parecidas. Por exemplo, como as dificuldades de fornecimento, cadeia de fornecimento. Para o pequeno produtor, ela é bem limitada ainda, né? Então, falando de embalagens, né? Não tem muita possibilidade de comprar uma embalagem diferente. Nos queijos mofados, de mofo branco, a gente encontra um fornecedor de papel adequado, né, para esse tipo de produto. E a gente tenta desenvolver uma coisa nova, algum produto diferente para embalar. Por exemplo, papel é branco que a gente encontra aqui. Fora tem papel transparente, mostra o queijo, o consumidor consegue ver. Aqui não há interesse nenhum em se
desenvolver um material desse. Por quê? Porque não tem mercado. Mas o que tem que vir primeiro? Tem que desenvolver o mercado, lançar o produto, né? Primeiro, os fornecedores ficam esperando o mercado aparecer, mas enquanto eles não oferecerem um produto diferente, talvez o mercado não se desenvolva, né? Exato. Então, tem todas essas questões aí também. E a gente acha que no Brasil ainda tem muito, eu faço assim porque eu aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô, que aprendeu com meu bisavô, né? E isso é um problema, porque falta o conhecimento técnico muitas vezes, né? E a gente conhece, já conversou bastante com muitos queijeiros que não tem nenhum pHmetro, né? Não mede nenhum pH do queijo. E assim, o pH é o GPS do queijeiro, né? Sem medir o pH, não tem como fazer consistência, né? E isso não é deixar de ser artesanal ou especial, simplesmente medir um pH para que o queijo esteja sempre no mesmo caminho, né? A gente acredita que a ciência não é inimiga do artesanato, pelo contrário, as duas coisas podem caminhar juntas, né? E então a gente acha que falta isso ainda aqui, né? Que tem que evoluir esse conhecimento técnico de quem faz para que a qualidade dos queijos, de modo geral, evolua. De novo, reforçando o que eu falei lá no começo, né? O que mais importa no final é que o queijo tem que sair bom, né? Então, não importa se ele é artesanal, não é, ele tem que ser bom. Só que fazer queijo bom com consistência, sem usar a ciência, sem usar a técnica correta, é muito difícil, né? Sim, sim, sim. E aí vocês falaram, né, dos dificuldades de gargalos aí, com dificuldade para embalagem, por exemplo. E eu achando que gargalo ia ser só matéria-prima, que ia ser o leite. E não é só isso, né? Tem muito mais outros desafios para a gente poder enfrentar, né? Mas leite é um grande desafio, né? A qualidade do leite. Sem dúvida, o leite é um grande desafio, a gente é uma briga constante, né? Então, o tempo todo cobrando o fornecedor para que o leite venha dentro das melhores condições, das características que a gente precisa. Esse é um dos pontos, né? O que o Bruno comentou, as dificuldades de compra de algumas coisas. No Brasil não tem poucos utensílios, tem poucos equipamentos. Tem equipamento específico, Né? A gente que tem aqui foi praticamente tudo desenvolvido para a gente, né? Não era algo que tinha no mercado. Se a gente morasse na França, ia lá numa lojinha, lá no interior da França, a gente monta uma queijaria com uma visita numa loja, tem tudo lá pronta entrega, né? Aqui não, aqui tem as grades para maturar o queijo, né? a forma desenvolvida. Tudo. Isso torna muito difícil, né? E caro, né? Sim. E falando das outras matérias-primas, além do leite, por exemplo, fermentos diferentes. A oferta de fermentos no Brasil é muito limitada, é muito pequena, né? Por sorte, nós contamos com o apoio e aposta da Saco, né? Que acredita no mercado, acredita no desenvolvimento desse mercado e trouxe para a gente vários fermentos que a gente precisava. Então, eles trazem quantidades muito pequenas, né? Financeiramente, para eles, a gente tem certeza de que nem interessante é neste momento, mas eles estão construindo algo, né? Lá na frente, eles vão, com certeza, usufruir. E os outros fornecedores de fermento, que não querem nem saber, que a gente pergunta, não tem, dá para trazer isso? Não dá. Esses lá na frente vão ter que correr atrás, porque eles vão chegar atrasados. Né? Então, é isso, e assim vai indo. Sim, sim. Não, pois é. E aí, assim, qual que é o maior desafio que vocês têm com laticínios, né? Como laticínios? O maior desafio? É. É comprar leite, vender queijo? É a gôndola, a logística? Não, comprar leite aqui para a gente não é um problema. Eu acho que hoje é mais acho que é comercial, né? Eu acho que sim, logística. né? Logística É um problemão calo. enorme. Né? A É, oferta é nossa. muito pequena, né? Logística Na cadeia fria, refrigerada, né? Porque que eu preciso de uma carreta, um caminhão fechado para levar queijo daqui para São Paulo, tem à vontade, né? Tem um monte de gente que faz. Mas eu preciso levar 5 caixas de queijo, 5 caixinhas para São Paulo. É Aí não tem. difícil. Então ela fica limitada, restrita e cara, né?
Sim, Então, a sim, logística é um problemão para a gente conseguir expandir para outros mercados, né? Às sim. vezes nem muito longe, às vezes até localmente é difícil. É, Mas, eu... Não, pode falar. tá, mas eu acho que são essas duas nós Eu desafios, acho que né? sim, O comercial e logística, né? Então, assim, a gente está fazendo coisas diferentes, né? A gente está tentando entrar com produtos diferentes, como o Vale do Texto, um queijo autoral, um queijo que a gente fez aqui. E pouquíssimas pessoas sabem o que isso significa, o que que é, né? Então, a gente Sim, levar um queijo desse para outros mercados, por exemplo, vamos lá, Curitiba, a gente vem em Curitiba. Vamos levar esse queijo para Curitiba? 99,999% das pessoas não fazem a menor ideia do que é um queijo Vale do Texto. Então, tem que ir lá, tem que botar no mercado, tem que dar tempo, as pessoas têm que ter coragem de querer comprar. Não é barato, né? A gente sim, tem pequena escala e é um produto que usa muitos fermentos, né? Uma variedade enorme que torna o produto mais caro. A logística é cara, então ele não é barato. Então o consumidor tem que ter coragem, muita vontade de querer comprar algo que ele não conhece, né? E então acho que esses são os maiores desafios, né? Quebrar essa barreira inicial, das pessoas conhecerem, terem coragem de provar, nesse momento em que o consumidor está migrando do queijo mais comum, indo para os queijos especiais. Eu acho que são esses dois maiores desafios, né? Vender e entregar. é, vender e entregar é difícil. Eu, falo assim, É, eu vivi só o mercado de mussarela, né? Porque eu trabalhei na indústria de mussarela. E ponto, e as gôndolas eram um problemaço pra gente. Eu não sei se pra vocês também vocês enfrentam isso, mas gôndola é uma dor de cabeça. é assim. Atender o mercado, aí tem que ter promotor na loja, tem que ter, né? Senão o produto está no estoque, não botam na gôndola, ele vence no estoque, então tem que ter alguém para ir lá puxar, tá? Uma série de dificuldades. É, o resfriamento às vezes não é o ideal, aí o seu queijo Sim, chega lá bonitinho, daí a pouco seu queijo não tá bonito mais, e ai, é uma dor. essas gôndolas abertas, né? A temperatura Sim, fica altíssima, né? Então, agora imagina, se com mussarela já tem problema, imagina com um queijo de mofo branco. pois é, exatamente isso que eu fico pensando, né? Porque é muito mais sensível, né? Muito mais, muito mais. Eu imagino. Eu imagino que dor de cabeça. E aí eu queria que vocês dessem uma aula rápida aqui pra gente como empreendedores. Primeiro falar que empresa familiar dá certo? pode dar. Às vezes dá. Sempre dá, pode dar. Ai, que bom então. É só pra ter um testemunho de alguém que fez dar certo, né? Não, pode dar, seguindo algumas regras, né? Tem que definir os papéis bem, né? Tem que ter muito respeito, tem que ter cumplicidade, né? Uma série de questões aí que respeitadas não tem como não funcionar. É muito melhor, né? Ter um irmão, um pai, uma irmã como uma mãe, como sócio, do que um terceiro, né? Um amigo, seja lá o que for, né? Sim, sim. É porque a gente escuta muito, né, sobre isso, né? Ah, tem que pensar bem quem vai ser seu sócio, a empresa familiar é um risco. E às vezes as pessoas deixam passar as oportunidades por um medo de relacionamento, e que só requer maturidade, né? Exatamente. Mas que bom. E aí eu também queria que vocês falassem pra gente assim, né? Qual que é o segredo da mentalidade empreendedora de sucesso de vocês? Porque vocês dois são empreendedores de sucesso, já tá mais que comprovado isso. A gente gosta de fazer as coisas direito. Acho que isso é o mais importante, né? A gente, quando coloca a mão, quando a gente entra em alguma coisa, a gente entra de verdade, né? A gente não entra meia boca. Então a gente estuda muito, 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 muito mesmo. A gente pesquisa bastante, a gente vai atrás de referências, a gente tenta entender o que está fazendo. Porque, assim, só dar um exemplo, a gente conhece casos de empreendedores que montaram laticínios, né, montam um laticínio, vai lá, contratam um queijeiro profissional e ele não entende absolutamente nada do processo. Ele é um administrador. Está errado? Não, não está errado. Pode dar certo. Né? Não significa que vai dar errado. Não é isso. Mas esse não é o nosso jeito de fazer. Se Uhum. a gente entrar, a gente vai saber o que está acontecendo. Então, com a cervejaria foi assim. As receitas nós criávamos. Éramos nós, a gente sentava, nós três, nosso pai trabalhava junto na época, e a gente definia as receitas das cervejas. A gente tinha um mestre cervejeiro que trabalhava com a gente, né? Todo o período esteve lá com a gente, mas essas definições eram nossas, né?
E a gente sabia o que estava acontecendo, a gente se envolvia a fundo em todo o processo. E algumas coisas que nós fizemos na cerveja, nós fizemos porque a gente sabia o que estava acontecendo, a gente sabia como se faz. Porque os técnicos que nos apoiavam eram contra, não queriam deixar a gente fazer. Então, ou acham bobagem, ou tem medo, ou tem insegurança. Então, assim, tirar conservante da cerveja, né? A gente tinha um consultor, engenheiro cervejeiro, que era totalmente contra que a gente tirasse. Né? E a gente disse, não, na Alemanha eles fazem sem conservante, a gente vai fazer aqui também. Né? Fazer a cerveja puro malte, seguindo a lei alemã da pureza, o nosso consultor disse que ia abandonar o projeto se a gente continuasse falando em lei alemã da pureza. E a gente falou, não, a gente vai fazer, a cerveja vai ser lei alemã da pureza. E a gente percebe no queijo é meio parecido. A gente já teve profissionais trabalhando aqui com a gente, de indústria, de mercado, e a gente sempre sentiu muita restrição, assim, sabe? As ideias que a gente queria colocar, o que a gente queria fazer, não, mas isso não dá, mas isso não pode, isso não funciona, o brasileiro não gosta, o brasileiro, né? Então se a gente não conhecesse, não entendesse, a gente não teria feito, porque a gente ia simplesmente confiar na opinião desse profissional técnico, né? E o fato da gente gostar de marketing, gostar de mercado e ainda se aprofundar tecnicamente no assunto e entender o que está sendo feito, nos permite ter uma opinião. Não significa que a gente acerta todas, a gente erra como qualquer um, né? A gente erra, já erramos vários produtos, mas a gente acertou vários produtos que a gente não teria colocado no mercado se nós não soubéssemos como fazer e o que fazer, né? Se a gente tivesse simplesmente estivéssemos nos apoiando na opinião de um técnico que estava nos ajudando na época. Então, acho que essa é uma grande diferença, que a gente se envolve de verdade, a gente se aprofunda, a gente vai a fundo. Nós somos os responsáveis aqui pela produção, a gente que ensina todo mundo que chega, todo mundo que começa a trabalhar aqui, a gente tem que entrar lá, ficar no tanque, fazendo queijo junto para ensinar, porque é diferente do que se faz por aí. Né? A gente faz produtos hoje, a gente tem queijos autorais aqui, né? Como Morro Azul, Vale do Texto, tem particularidades que outros queijos não têm. Então, a gente tem que ensinar. Então, acho que é isso, a gente se dedica muito, estuda muito e a gente gosta de fazer diferente. A gente não gosta de copiar. A gente não gosta de fazer o que já tem alguém fazendo. A gente gosta de fazer o que ninguém está fazendo. E não significa que isso é fácil, é difícil. Às vezes tem aquele tempo inicial que eu falei, uma barreira inicial, mas a longo prazo a gente acredita que é o melhor caminho. Entendi. E quais as estratégias que vocês podem compartilhar com os nossos donos de laticínios pelo Brasil? Dos grandes e dos pequenos e dos médios? Eu acho que algumas coisas aí que o Juliano já falou, né? Acho que uma também que é muito importante é colocar a qualidade acima de tudo, né? Então, isso é uma questão que a gente não abre mão, né? Inclusive, nós estamos desenvolvendo um produto novo, deve sair logo. E semana passada provamos os primeiros lotes. Não achamos que eles estão dentro do que a gente esperava. Eles foram descartados. Então, a qualidade está acima de tudo, né? Está acima do custo que a gente vai ter, né? Com essa perda, né? Mas a gente não pode abrir mão disso, né? Isso está acima de tudo, porque é isso que vai fazer o negócio continuar, né? Se desenvolver, ter respeito pelo consumidor, nosso nome, né? construir a imagem, né? Então, acho que isso é mais uma questão que é bem importante para a gente. Qualidade. Qualidade, Qualidade acima de tudo. E não é a qualidade, não é aquela qualidade, um queijo mussarela feito pela laticínio grande, aí tem baixa qualidade? Não. Queijo, muita gente faz queijo mussarela com qualidade, né? Com padrão, com cuidado, com técnica, né? Com bom leite e tudo mais. O que ele está querendo dizer, né? É fazer algo mais, né? Não é fazer mais um mussarela. Para fazer mussarela, então tenta fazer um mussarela um pouquinho mais especial, né? Com técnica, com cuidado, com qualidade e com algo a mais. Não só mais um, né? Sim. É sempre ter algo diferente, mesmo que seja o mesmo produto, mas tem algo diferente ali, né? E aí, meninos, pra gente fechar, eu queria que vocês falassem sobre o Instituto de Queijos. Beleza. Bom, a gente tem um
temos um amigo em São Paulo, que é o Estácio. O Estácio tem um instituto de cerveja no Brasil, né? Já há mais de 10 anos, e né, ele começou pegou aquela onda inicial do mercado de cervejas, quando muita gente queria fazer cerveja artesanal, mas não sabia, e no Brasil não tinha curso, não tinha especialização, não tinha onde buscar conhecimento, e ele montou a escola e começou no primeiro momento a treinar sommelier de cerveja, né? No primeiro momento a treinar o pessoal que ia servir a cerveja nos bares, nos restaurantes, ou ia atender clientes em lojas, né, no comércio. Daí o negócio foi evoluindo, eles foram se especializando, foram indo para produção, foram montar uma cervejaria para fazer, né, cursos técnicos, práticos, enfim, virou uma escola de cerveja completa e muito bem sucedida. E há um bom tempo que o Estácio tem nos procurado para a gente fazer uma escola de queijos, porque ele acredita que há esse movimento também no Brasil e que o laticínio, ou o empreendedor, ou a pessoa, ou o profissional que quer trabalhar com queijos, mas que não quer trabalhar com queijo, esse queijo industrializado, padronizado que quer entrar nesse mundo dos queijos especiais, não tem onde buscar muito conhecimento, né? Tem escolas tradicionais do Brasil, mas elas são muito voltadas para o queijo industrial, né? Uhum. Então, para esse mercado, para esse público, para esse movimento que está, né, se formando aí, não tem aonde buscar muita referência, com quem conversar, onde aprender. Então, ele acredita que há um grande potencial para isso no Brasil. E aí ele vem nos procurando há tempo, e agora a gente resolveu topar o desafio, a gente se juntou a ele, e a gente vai começar agora em abril, o primeiro curso, que a gente vai falar de queijos de mofo branco, que é uma tecnologia que a gente hoje, com tantos erros, tantos acertos, a gente aprendeu, né? Tomando lambada, a gente aprende, né? Então a gente aprendeu bastante e a gente se sente hoje preparados para ensinar sobre esse assunto, né? A gente ganhou prêmios, né? No Brasil, prêmios lá fora, a gente tem mais de 20 prêmios, né? No último Mundial do Queijo lá no País de Gales, a gente ganhou uma medalha super ouro com o queijo de mofo branco, que é o Morro Azul. 2 meses antes, no Mundial em São Paulo, a gente ganhou um super ouro com um queijo de mofo branco também, que foi o Tom Vaudoise. Então, assim, a gente está fazendo queijos que estão sendo reconhecidos aí, né, pelos especialistas. Então, a gente se sente mais à vontade hoje para fazer um curso sobre isso. Então, vai ser um curso teórico e prático. A gente não domina todos os assuntos, né? Então, a gente traz, assim foi o Instituto da Cerveja. Ele é uma aglomeração de profissionais de várias áreas, com várias competências e conhecimentos, Uhum. que vão complementando e vão ensinando os vários assuntos. Então, a gente está fazendo a mesma coisa aqui. Então, o Léo Secadi, ele vai ser um dos professores, ele vai falar de fermentos, né, as culturas, coagulantes, né, ensinar o pessoal como se seleciona os fermentos corretos para poder fazer uma receita de um queijo de mofo branco. E a Isadora, que é engenheira de alimentos, trabalhou com a gente aqui há alguns anos, ela vai dar aula sobre segurança alimentar, boas práticas, porque é algo muito, muito importante, nem sempre valorizado ou considerado, né? Mas é algo fundamental na produção de queijos, principalmente com queijos de alta umidade e com mofo, né? A gente percebe que qualquer deslize, qualquer descuido, o queijo mostra, né, que houve um descuido, que houve deslize. Então, é muito importante nesse curso esse tema. E também as análises que a gente faz. A gente aqui adora tecnologia, então a gente analisa os nossos queijos a fundo. A gente tem um medidor portátil, por exemplo, de umidade, de proteína e gordura. A gente só encosta no queijo e ele dá instantaneamente para a gente no nosso celular qual a composição daquele queijo. Então a gente acompanha lote por lote o MD do queijo, né? Então, a gente tem um controle pH de todos os lotes, pH antes da salga, na maturação. A gente tem um controle bem cuidadoso de tudo. Então, a gente também vai passar isso, porque a gente acredita, como eu já falei antes, né, a ciência caminha junto. Então, a gente vai tentar, né, vai compartilhar isso com as pessoas, vai lançar esse curso aí, mas vai ser o primeiro de vários outros cursos que a gente vai lançar na sequência aí de diversos temas relacionados ao mundo dos queijos. Que legal. Pois é, tá começando a nossa campanha aí para divulgar queijos no Brasil. E aí, para quem quiser conhecer, né, para
para quem está mais longe de vocês e quer acessar algum material ou quer fazer o curso com vocês, o curso é só presencial ou é à distância também? Ele é só presencial, porque tem aula prática também, né? Sim, Então, se fosse só teoria, não teria tanto daria, né? problema, mas tem uma boa parte da aula é lá dentro com a barriga no tanque, fazendo queijo, mão na massa. Mas e o pessoal do Nordeste, do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste que quer fazer o curso? Estão Como é que vindo. faz? Tem gente do Nordeste fazer o curso aqui. Que legal, que legal. Bem legal, bem legal. Tem gente Pois do é. Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Tem gente já inscrito para fazer o curso. Não, legal demais. É interessante demais isso. Ô, Juliano e Bruno, para quem quer conhecer a Alimentos Pomerode, para quem quer conhecer o Vermont, para quem quer conhecer o Instituto de Queijos, onde que as pessoas acham vocês? Eu sei que vocês são super famosos, né? Vocês já estão grandes em todas as redes sociais, mas para quem ainda não conhece, eu acho que principalmente o pessoal que está produzindo os queijos artesanais, eu acho importante demais eles terem esse contato com vocês, né? De acreditar no mercado, né? De conhecer um pouco mais das tendências do mercado. Eu acho que vocês falam muito disso, acho que vocês mostram muito isso, tanto no site de vocês, nas lojas de vocês, né? Nas lojas online, nas redes sociais. Então, eu quero que esse povo tenha acesso e que eles, né, comecem a se profissionalizar cada dia mais. Legal. Estamos em todas as plataformas aí, Instagram, Facebook, YouTube, né? Com alguns vídeos. Temos o @Pomerode Alimentos No Instagram. E Vermont Queijos. @Vermont Queijos. E a escola... Escola de Queijos, _Vermont. Escola de Queijos, _Vermont. Eu vou deixar também tudo na descrição do podcast, então o pessoal pode achar por lá também. Eu espero contribuir. Ótimo, muito legal, obrigado. que bom. E tem o do Bruno, é Bruno Mendes, e o meu é Juliano Mendes. Bem fácil. Pois é. Não, pois é, vocês, né, conseguiram um arroba muito fácil aí. Sabe quando a gente registrou o nosso primeiro domínio de internet? Foi em 97. Caramba. O nosso vocês... sobrenome Mendes, né? Então, Pois é. Nosso e-mail é bruno@mendes, juliano@mendes, porque a gente registrou o domínio lá quando a internet começou. De tanto que a gente gosta de tecnologia. Pois é, legal demais. Eu preciso depois, realmente eu quero depois mostrar a Evomilk para vocês, que nós somos uma empresa de tecnologia, então realmente a gente precisa de se conhecer. Meninos, muito, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por compartilhar conhecimento, muito obrigada pela energia boa que vocês têm. Foi um papo maravilhoso. Eu sei que vocês têm muito mais conhecimento para compartilhar. Se a gente for entrar só no mundo dos queijos, né? Tem um mundo aqui para a gente poder falar, são muitas horas, mas as horas são curtas de todos nós, né? Eu espero que a gente possa falar outras vezes, né? Que a gente se conheça pessoalmente também muito em breve. E estejam convidados para vir aqui, né? Para a gente falar dos queijos de mofo branco. Acho que a gente precisa. O Léo, inclusive, né? O Leonardo Secadi é um que já falou, Sara, a gente precisa de falar mais dos queijos. Falei, não, Léo, o papo de laticínios está só começando, né? Tem muito papo para vir por aí. Eu acho que muito disso de ajudar o consumidor a entender, né, o que é o que, a diferença dos queijos, né, falar um pouco mais sobre os queijos especiais, a diferença que tem, acabar um pouco com essa confusão que existe entre queijo artesanal e queijo fino, né, esse medo que o pessoal tem de assumir que é artesanal ou de assumir que é um queijo fino. Eu acho que a gente tem bastante coisa para a gente discutir, para a gente contribuir para a nossa cadeia, né? A nossa intenção aqui é realmente contribuir para a nossa cadeia crescer. A gente quer trazer informação tanto para o nosso consumidor, que tem aos poucos, né, vindo para o canal, mas mais ainda para as nossas equipes de laticínios e para os nossos donos de laticínios, para eles acreditarem no negócio. Ótimo. Beleza. Legal. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Adoramos o bate-papo aí, precisando. Estamos sempre à disposição. Obrigado também, foi um prazer participar aí, contar um pouquinho da nossa história aí, das nossas experiências, né? E parabéns pelo trabalho aí de vocês, né? Com certeza Obrigada. Vai contribuir aí para o desenvolvimento do mercado, né? Essa é a intenção. E, pessoal, se inscrevam agora no nosso canal. Vai lá no YouTube, procura por Papo de Laticínios, aciona o sininho e vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que a Evomilk prepara para vocês. Siga nossas redes sociais também. Nós estamos como @Papo de Laticínios no Instagram, no TikTok, no Facebook e no LinkedIn. @Papo de Laticínios ou @Sara.machados.
Um beijo para vocês e até a próxima semana.